Boa noite, eu me chamo Renato Guedes, eu sou do quinto período de Educação Física. Nós vamos fazer hoje aqui uma avaliação da composição corporal. Pausa. Então, vamos lá. Estamos fazendo uma avaliação corporal, tá? Nós vamos começar com um indivíduo do sexo masculino de 37 anos, tá? Essa é a visão da sala, tá? A primeira coisa que eu vou fazer aqui, eu vou na pia, eu vou lavar as mãos, tá? Então, higienização das mãos foram feitas. Agora vamos usar os EPIs, vamos para o armário de EPIs. No caso aqui, eu vou usar somente o jaleco, tá? Agora aqui nós vamos, esse é o nosso paciente, tá? Um paciente, como eu já disse, do sexo masculino, com idade de 37 anos. A primeira medida que nós vamos coletar vai ser, eu vou levar ele até a balança. A balança deve estar calibrada. Tem algumas informações aqui para auxiliar. O indivíduo deve estar em pé, descalço e com roupas leves. Então vamos lá. Esse indivíduo tem o peso de 73 quilos e 400 gramas. A próxima medida que nós vamos pegar desse paciente vai ser a altura. Para isso, nós vamos pegar a fita métrica. Aqui tem algumas orientações. O indivíduo deve estar ereto e descalço, calcanhares juntos e os braços estendidos ao corpo. Está sendo realizada a aferição da altura. E ele tem 1,75 m. A próxima medida vai ser a circunferência braquial. E para medir a circunferência, nós também vamos medir com a fita métrica. Circunferência do braço direito. O paciente deve estar com o braço flexionado junto ao corpo, formando um ângulo de 90 graus. Localizar e marcar o ponto médio entre o acrômio e o alecrim, com o braço ao longo do corpo, contornar a fita no ponto marcado, evitar compressão ou folga na pele. O braço deve estar então com um ângulo de 90 graus, junto ao corpo. Está sendo realizado a medição. E agora vai ser medida, aferida a circunferência do braço, que deu 36,5 centímetros.
Então, vamos lá. Medir a circunferência do braço esquerdo. As mesmas recomendações, tá? O paciente deve estar com o braço flexionado junto ao corpo, formando um ângulo de 90 graus. Foi demarcado o ponto médio. E aferiu a circunferência do braço esquerdo, 37 centímetros. Próximo, nós vamos medir a circunferência da cintura. Deve-se circundar o paciente no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela, recomendado pela Organização Mundial de Saúde, ou na menor cintura entre o tórax e o quadril. A leitura da medida é realizada no momento da expiração. Então, ao final da última costela e o começo da crista ilíaca. Circunferência da cintura, 86 centímetros. Circunferência abdominal, 88 centímetros. Próxima medida, circunferência do quadril. O avaliador deve posicionar-se lateralmente ao indivíduo, circundar o quadril na região de maior perímetro entre cintura e a coxa. Vai ser feita a ferição. Circunferência do quadril, 95 centímetros. Próxima medida, circunferência da panturrilha. Circunferência da panturrilha. O paciente deve estar em pé ou sentado em ângulo de 90 graus. Localize a área de maior proeminência da musculatura. Vai ser feita a medição na maior porção do músculo. Circunferência da panturrilha, 38 centímetros. Voltando aqui para as medidas corporais, vamos medir agora a dobra cutânea. Orientações para iniciar dobras cutâneas, sempre pelo mesmo avaliador. O aparelho deve estar calibrado, identificar e marcar o local a ser medido, segurar a pele formada pela pele e
pelo tecido adiposo com os dedos polegar e indicador da mão esquerda. Padronizar o lado que será utilizado para a medição. Recomenda-se o lado direito. Manter as pregas entre os dedos até o final da aferição. A leitura deverá ser realizada em 3 segundos. Utilizar média de 3 medidas. Diferença superior a 10% entre os resultados. Deve-se repetir o procedimento. Em caso de obesidade mórbida e edema, a medida não é fidedigna. Tá, então vamos lá. Dobra cutânea tricipital. A medida na face posterior do braço é medida na face posterior do braço, paralelamente no ponto que compreende a medida da distância entre a borda superolateral do acrômio e o alecrano. Então vai ser realizada a aferição com o adipômetro. Dobra cutânea tricipital 3 centímetros. Oh, perdão, 6 milímetros. Foram feitas 3 medições e as 3 deram 6 milímetros. Ok? Óculos de proteção, acessório específico para proteção individual, servindo como uma barreira para a região dos olhos. Equipamento de proteção individual, óculos de proteção não é necessário para esta prática. Ok. Está pedindo aqui para colocar o EPI, mas não é necessário. Medida dobra cutânea bicipital. Dobra cutânea bicipital. A medida na face é medida na face anterior do braço, paralelamente do ponto que compreende a medida da distância entre a borda superolateral do acrômio e o alecrano. Vamos fazer a aferição. Dobra cutânea bicipital. Primeira medida. Três milímetros. Segunda medida, 3 milímetros. Terceira medida, 3 milímetros. Ok. Medir dobra cutânea subescapular. Vamos lá. Dobra cutânea subescapular. A medida é executada obliquamente em relação ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizada a 2 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. Então vamos lá, a escápula. Três centímetros abaixo da ponta da escápula, o final. Está sendo usado o adipômetro. Primeira medida, 14 milímetros. Segunda medida, 14 milímetros. Terceira medida, 14 milímetros. Ok. Vamos lá.
Máscara descartável. Máscara utilizada para conter micro-organismos das gotículas de aerosóis provenientes do nariz e da boca. Medir dobra cutânea suprailíaca. Vamos lá. Dobra cutânea suprailíaca é obtida obliquamente na medida da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sob a linha axilar medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para trás para permitir a execução da medida. Ok? Vamos lá. Está sendo marcado local. Utilizar o instrumento adipômetro. Primeira medida, 13 milímetros. Segunda medida, 13 milímetros. Terceira medida, 13 milímetros. Medida cutânea axilar média. Dobra cutânea axilar média. Dobra cutânea axilar média. É localizada no ponto de intersecção entre a linha axilar média e uma linha imaginária transversal na altura do apêndice xifoide do externo. A medida é realizada obliquamente com o braço do avaliado deslocado para trás, a fim de facilitar a obtenção da medida. Ok. Vamos lá. Indivíduo pôs o braço para trás. Vamos demarcar o local. É feita uma pinça com a ponta dos dedos e aferido com o adipômetro. Vamos lá. Primeira medição, 3 milímetros. Segunda, 3 milímetros. E a terceira também 3 milímetros. Medida dobra cutânea peitoral. Então vamos lá. Dobra cutânea peitoral. A medida obliquamente é medida obliquamente na metade da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo para homens e a 1/3 da linha axilar anterior para mulheres. Lembrando que esse indivíduo é um indivíduo do sexo masculino. Está sendo marcado o local com a fita métrica. E vamos medir. Primeira medida, 5 milímetros. Segunda medida, 5 milímetros. Terceira medida, 5 milímetros. Ok. Vou medir a dobra cutânea abdominal. Dobra cutânea abdominal é medida verticalmente a 2 centímetros à direita da cicatriz umbilical ou horizontalmente a 3 centímetros à direita da cicatriz umbilical e a 1 centímetro abaixo do centro da cicatriz umbilical. Então vamos lá. 3 centímetros da cicatriz umbilical. Primeira medida, 18 milímetros.
Segunda medida, 18 milímetros. Terceira medida, 18 milímetros. Ok. Medida dobra cutânea da coxa média. É medida paralelamente a 1/3 da distância do ligamento inguinal e a borda superior da patela. Para facilitar o pensamento desta dobra, o avaliado deverá deslocar o membro inferior direito à frente, para uma semiflexão de joelho, e manter o peso do corpo no membro inferior esquerdo. O indivíduo colocou a perna um pouco mais para frente, perna direita, o peso do corpo para trás, marca seu local e vamos fazer a medição. Primeira medida, 18 milímetros. Segunda, 18. Terceira, também 18. Medida dobra cutânea, panturrilha medial. Dobra cutânea, panturrilha medial. Para a execução desta medida, o avaliado deve estar sentado com a articulação do joelho em flexão de 90 graus, o tornozelo em posição anatômica e o pé sem apoio. A dobra é pensada no ponto de maior perímetro da perna, com o polegar da mão esquerda. O indivíduo está sentado, a perna ligeiramente levantada. Marcando o local. E vamos fazer a pinça e usar o instrumento de medição. Primeira medida, 8 milímetros. Segunda medida, 8 milímetros. Terceira medida, 8 milímetros. Ok, então foi concluída a medição das medidas corporais desse indivíduo e nós vamos está sendo concluído o trabalho. Agora nós vamos fazer a aferição da medida de uma mulher de 31 anos, um indivíduo do sexo feminino de 31 anos. Tá, o mesmo procedimento. Nós vamos fazer a higienização das mãos. Ok. Tá. Próximo passo. Nós vamos pegar de novo aqui os EPIs dentro do armário. Nós vamos usar um jaleco. O nosso paciente já está aqui, já está posicionado. Primeira coisa que nós vamos fazer, nós vamos levar o paciente até a balança para medir o seu peso. Peso corporal. A balança deve estar calibrada. O paciente deve estar em pé, descalço e com roupas leves.
esse paciente tem 56 quilos, ok? O próximo passo, nós vamos medir a sua altura usando a fita métrica. Vamos aferir a altura, procedimento realizado no estadiômetro ou antropômetro. O paciente deve estar em pé, descalço, com os calcanhares juntos, costas retas e braços estendidos ao lado do corpo. Então, não é com a fita métrica, tá? Com a fita métrica, tá? Então, vamos lá. Está sendo utilizado um instrumento de medição, acredito que é o estadiômetro. Altura, 1,65 m. Ok. Agora vamos medir a circunferência do braço. O paciente deve estar com o braço flexionado junto ao corpo, formando um ângulo de 90 graus, localizar a marca do ponto médio entre o acrômio e o alécrono, com o braço ao longo do corpo, contornar a fita no ponto marcado, evitar compressão ou folga na pele. Então vai ser medido o ponto médio do braço. Esse é o nosso ponto de medição. Circunferência do braço, 26,3 centímetros. Também deve ser medida a circunferência do braço esquerdo. Mesmo procedimento. Feita a medida do braço esquerdo, 25,3 centímetros. Ok. Circunferência da cintura, deve-se circuncidar o paciente no ponto médio entre a crista ilíaca e a última costela. Medir a circunferência abdominal, o próximo. Então, circunferência da cintura, 65,4 centímetros. Também vamos medir circunferência abdominal. (70 centímetros). Circunferência do quadril, o avaliador deve posicionar-se lateralmente ao indivíduo, circuncidar o quadril na região de maior perímetro entre cintura e coxa. Circunferência do quadril, 93,6 centímetros. Ok. Circunferência da panturrilha, o paciente deve estar em pé ou sentado em ângulo de 90 graus, localiza-se a área de maior proeminência da musculatura. Ok.
Panturrilha, 32 centímetros. Ok. Continuando o vídeo, nós vamos medir agora dobra cutânea tricipital. Está sendo utilizado um instrumento, adipômetro. Primeira medida, 13 milímetros. Segunda medida, 13 milímetros. Terceira medida, 13 milímetros. Ok. Vamos medir agora dobra cutânea bicipital. É medida na face anterior do braço, paralelamente no ponto que compreende a metade da distância entre a borda superolateral do acrômio e o olecranon. Vamos lá. Está sendo utilizado o instrumento. Primeira medida. Vamos lá. 6 milímetros. Segunda medida, 6 milímetros. Terceira medida, 6 milímetros. Ok. Próxima, dobra cutânea subescapular. A medida executada obliquamente em relação ao eixo longitudinal, seguindo a orientação dos arcos costais, sendo localizado a 2 centímetros abaixo do ângulo inferior da escápula. Ok. Dobra cutânea suprailíaca. É a próxima. Essa é a dobra cutânea subescapular, tá? Primeira medida, 11 milímetros. Segunda medida, 11 milímetros. Terceira medida, 11 milímetros. Ok. Próxima medida, dobra cutânea suprailíaca. Vamos lá. É obtida obliquamente na metade da distância entre o último arco costal e a crista ilíaca, sobre a linha axilar medial. É necessário que o avaliado afaste o braço para trás para permitir a execução da medida. Vamos lá. Feita a marcação. Utilizado o instrumento. Primeira medição, 15 milímetros. Segunda medição, 15 milímetros. E terceira medição, 15 milímetros. Ok. Próxima medida, dobra cutânea axilar média. É localizada no ponto de intersecção entre a linha axilar média e uma linha imaginária transversal na altura do apêndice xifoide do externo. A medida é realizada obliquamente
com o braço do avaliado deslocado para trás, a fim de facilitar a obtenção da medida. Ok, vamos lá. Marcado o local. Utilizar o instrumento. Primeira medição, 3 milímetros. Segunda medida, 3. Terceira medida também 3. Ok? Vamos lá. Próxima, dobra cutânea torácica, peitoral. É medida obliquamente na metade da distância entre a linha axilar anterior e o mamilo para homens e 1/3 da linha axilar anterior para mulheres. Vamos lá. Primeira medida, 6 milímetros. Segunda medida, 6 milímetros. Terceira medida, 6 milímetros. Ok. Vamos lá. Próxima medição, dobra cutânea abdominal. É medida verticalmente a 2 centímetros à direita da cicatriz umbilical ou horizontalmente a 3 centímetros à direita da cicatriz umbilical e 1 centímetro abaixo do centro da cicatriz umbilical. Vamos lá. 2 centímetros à direita do umbigo. Primeira medida, 15 milímetros. Segunda medida, 15 milímetros. E terceira medida, 15 milímetros. Próxima, medida dobra cutânea, coxa média. É medida paralelamente a 1/3 da distância do ligamento inguinal e a borda superior da patela. Para facilitar o pensamento desta dobra, o avaliado deverá deslocar o membro inferior direito à frente, com uma semiflexão de joelho, e manter o peso do corpo no membro inferior esquerdo. Então, perna direita à frente, perna esquerda para trás, o peso na perna esquerda. Feita a pinça, utilizado o instrumento. Primeira medida, 17 milímetros. Segunda medida, também 17. Terceira medida, 17 milímetros. Próxima dobra cutânea, panturrilha medial. Para a execução desta medida, o avaliado deve estar sentado com a articulação do joelho em flexão de 90 graus, o tornozelo em posição anatômica e o pé sem apoio. A dobra pinçada no ponto de maior perímetro da perna, com o polegar da mão esquerda. Então vamos lá, a maior porção da panturrilha.
Primeira medida 5 milímetros. Segunda medida 5 milímetros. Terceira medida também 5 milímetros. Ok. Próximo passo, estou guardando aqui. Acredito que foi finalizado. Bom, finalizado aqui as medições, tá? Então, eu também finalizo o trabalho de medição, avaliação das medidas corporais.